Nós iremos meditar na palavra do Senhor Jesus neste momento. Quem trouxe sua Bíblia pode abrir no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 2. Provérbios, capítulo 16, versículo 2. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Podeis assentar. Aleluia. Esta noite estamos trazendo um assunto de suma importância para todos nós. Queremos compartilhar sobre a balança de Deus que pesa os espíritos. E nós vamos passar a entender como é que Deus nos pesa nesta balança. Como é que somos pesados? A gente pensa que seguir a Cristo, caminho para o céu, é um caminho fácil. O que Cristo fez por nós foi ter pago a nossa dívida. Ele pagou a dívida que devíamos na eternidade, que foi exatamente o preço que ele pagou. Foi o preço mais alto em toda a história, que foi o sangue precioso dele derramado no Calvário. Mas vemos aqui, amados, o sábio mostrando-nos que todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. Ou seja, tem coisas que nós achamos que estamos certos. O que eu acho que é certo, isso eu faço. O que eu acho que me faz bem, eu faço. Então, para o homem, toda a decisão dele, que ele faz, ele acha que está certo. Ele acha que está certo. Nós temos 3 exemplos de ser puro aos próprios olhos. Separei 3 exemplos na palavra de Deus de pessoas que achavam que o que estavam fazendo era certo. E esta palavra é para a nossa reflexão. É para nós refletirmos. Nós vamos estar com a nossa atenção voltada a esta palavra. 3 exemplos de pessoas que achavam que diante dos seus olhos o que estavam fazendo era correto. A primeira referência é no livro de 2 Reis, capítulo 10, versículo 31, que está escrito: Jeú não atentou em andar na lei do Senhor, na lei do Senhor Deus, o Deus de Israel. Não atentou em andar na lei do Senhor Deus de Israel de todo o seu coração. Ele não tinha um coração verdadeiro para Deus. Ele não tinha um coração verdadeiro para Deus. Jeú, mesmo
com Deus a seu favor, apesar dele ser um destruidor de Baal, apesar de Jeú, retifico, ser uma pessoa que destruía ídolos, que lutava contra outros deuses, mas o coração dele não era um coração de adorador de Jeová. Esse é um exemplo. Às vezes, amados, a pessoa canta bonito, prega bonito, a pessoa, ela tem um perfil de cristão, porém, ela pode ser fisicamente ou literalmente visto de uma forma espiritual. É aí que entra a balança de Deus. É aí que entra Deus agindo com a sua balança. Às vezes nós queremos fazer a nossa própria metodologia para servir a Deus. Queremos fazer o nosso próprio estilo para servir a Deus. Pode ser um bom cooperador, bom dizimista, ofertante. Mas o segredo, amados, é de ser um verdadeiro adorador. E o próprio Cristo, ele falou que era necessário, João capítulo 4, versículo 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Veja que não é fácil. O Pai procura. Se procura porque está em falta. Está em falta. Quando eu olho para Mateus capítulo 7, versículo 21, 22, 23, eu vejo um grupo de pessoas que eles achavam que diante dos seus olhos o que eles faziam estava correto. Eu sempre uso esse versículo, sempre cito esses versículos, Mateus 7, capítulo 7, versículo 21, 22, 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Entrará no reino de Deus. Muitos naquele dia dirão, Senhor, não profetizamos em teu nome, não fizemos muitos milagres, não expulsamos demônios. E às vezes as pessoas estão seguras, pelo nome do Senhor Jesus ser poderoso em fazer milagres, e curar, e expulsar demônio. Aí as pessoas acham que por fazer assim, e se comportar de uma forma diferente, está fazendo correto. E é por isso que esse grupo de pessoas aqui vão se justificar. Só que todo esse povo aqui, de Mateus capítulo 7, versículo 21, 22 e 23, eles foram pesados. Os espíritos foram pesados na balança de Deus e ficaram de fora. Mas por que ficaram de fora? Nós vamos ver isso. Por quê? E esse é o cuidado que nós precisamos ter, amados. É de não perder a nossa salvação. Você tem que lutar pela tua salvação.
É você que tem que lutar. A salvação é individual. E eu, quando estava meditando nesse texto, eu fiquei mais atencioso para mim. Para mim. Porque não é fácil, amado. A gente não pode dizer, está certo, irmão, está certo, tudo bem. Sirva a Deus da forma como você acha que é. Eu não posso deixar o meu amado irmão desavisado. Eu não posso omitir essas palavras, essas verdades, com medo do irmão ficar com raiva, do irmão se afastar. Às vezes nós queremos chamar muita gente, ter muita gente, mas queremos fazer a vontade do povo. Queremos falar o que o povo quer que fale. Porque achamos que se Deus nos usar, as pessoas podem ir embora. E aconteceu uma vez no ministério de Jesus. Os discípulos disseram, Senhor, olha aí, o povo está indo embora. A mensagem foi muito forte. Jesus olhou para ele e disse, se vocês quiserem ir, vocês podem ir também. Mas alguém ali despertou e disse, para onde iremos? Se tu tens a palavra, para onde iremos? Segundo exemplo, Lucas capítulo 18, versículo 11. Está escrito, o fariseu que orava, que ali suplicava, que parecia estar agradecido a Deus. Você pode ler lá, Lucas capítulo 18, versículo 11. Você pode ver lá, checar. Parecia que ele estava agradecido a Deus. A gente olhava para ele ali na Bíblia e te vê que parece que ele está muito feliz, muito contente. Mas o que eu vejo ali, na expressão desse fariseu, é apenas um discurso de cortesia para Deus. Porque quando você lê lá os versículos, você vê que o que ele falou significou muito pouco. Ele não agradeceu a Deus metade do que ele elogiou. Quantas vezes nós queremos nos elogiar? Essas coisas só fazem se eu tiver, se não tiver, não sai. Tipo de oração só canta se eu tiver para cantar, porque ninguém tem voz melhor do que a minha. A obra só sai se eu tiver, se não tiver, não funciona. Se eu não der ideia, não funciona nada. Às vezes nós nos elogiamos mais do que agradecemos a Deus. Mais do que reconhecemos que Ele tem feito por nós. Ora, amados, sem Jesus, eu não sou ninguém. Sem a graça de Deus, eu não faço nada. Sem a misericórdia de Deus, eu não vivo. Porque a Bíblia diz que nós estamos vivos por causa da sua misericórdia. E isto pesa. Quantos crentes estão sendo pesados na balança de Deus, porque estão se elogiando mais do que enaltecendo a Deus. Tenhamos cuidado, amado. Tenhamos cuidado.
que você tem, o que você é, o que você faz, agradeça a Deus todos os dias. Agradeça a Ele todos os dias. Se você tem, Deus tem te dado uma inteligência para fazer alguma coisa, agradeça a Deus. Não diga, eu sou melhor do que fulano, eu sou mais inteligente do que fulano. Ninguém é melhor do que eu, ninguém faz melhor do que eu. As coisas só acontecem se eu tiver, se eu não tiver, ninguém faz. Elogie Deus, exalte o nome do Senhor, porque tudo isto está contando na balança que pesa os espíritos. Terceiro exemplo, Atos capítulo 26, versículo 9, Paulo. Olha o que Paulo diz: eu verdadeiramente pensei comigo mesmo que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus de Nazaré. Ele achava que as atitudes dele estavam corretas. Estava correto. Ele pensava com ele mesmo que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus de Nazaré. Esse é um cuidado que nós precisamos ter, porque o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor nos conhece. Veja o que está escrito em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Jeremias capítulo 1, versículo 5 está escrito: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Isso não foi só com Jeremias, não. Foi com você também. Antes que tu te formasse no ventre, o Senhor já te conhecia. Então o que você está pensando agora, Ele está sabendo. Ele está sabendo. Ele está sabendo o que você está pensando. O que você está pensando, Ele está sabendo. Marcos capítulo 6, capítulo 2, retifico, versículo 6 a 8 está lá. Os escribas arrazoando em seu coração, dizendo: mas quem é esse homem que está falando aí que perdoa pecado? Quem é esse homem aí? Só um homem que tem poder para perdoar pecado, que é Deus. Como é que ele está falando isso? Eles estavam no pensamento, e o Senhor Jesus estava ali, naquele momento, olhou para eles e fez uma pergunta com um título: qual é mais fácil? Letra A, dizer a esse paralítico: toma a tua cama e anda, ou dizer a ele: estão perdoados os teus pecados. O Senhor, Ele nos sonda. Olha o que o salmista diz no Salmo 139, verso 13: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Você sabe o que é entretecer? A pessoa, quando está fazendo crochê ou alguma coisa, ela faz aquele entranhamento entre as linhas, está entretecendo as linhas uma na outra e colocando para ali, puxando para lá. Deus te fez assim. Ele é o teu fabricante, Ele é o meu fabricante. Sabe quem pode nos corrigir hoje? Sabe quem pode nos corrigir das nossas falhas? É a palavra.
é o dono, é o nosso dono, Ele pode nos corrigir. Ele pode nos corrigir. Ele é o nosso fabricante. Ele sabe onde nós estamos precisando melhorar. Só basta nós falarmos a Ele, dizer: Senhor, entra em mim, porque Ele está batendo na porta. E se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, abre logo a tua porta do teu coração para Ele entrar e fazer morada e mudar a tua vida completamente. Mas aqui o sábio diz: mas o Senhor pesa os espíritos. O que dá peso para a balança? O que dá peso para a balança? Como é que Deus nos avalia? Podemos ver Jó, capítulo 31, versículo 4 a 6. Olha que diz. Jó, capítulo 31, versículo 4, 5 e 6. Ou não vê ele os meus caminhos, e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade, se o meu pé se apressou para o engano, pesa-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Sabe onde Deus sabe a nossa sinceridade? Se nós servimos a Ele com alegria, se nós apresentamos a Ele com canto, é na nossa sinceridade, é na sinceridade que Ele vê em nós, se realmente o que estamos fazendo é para agradar a Ele. É para agradar a Ele. Veja ainda que diz, Mateus capítulo 20, versículo 12. Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga, a calma do dia. Veja bem, o sábio ele diz que todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. Jesus estava contando uma parábola de um senhor que saiu para convidar trabalhadores. E agora nós vamos entender a balança de Deus. Quando nós falamos em balança, balança é uma palavra que vem do latim, que significa 2 pratos. E logo quando você pensa em justiça, quando você vai querer estudar direito, ou se forma, o símbolo que é visto na justiça é uma balança. E a gente começa a ver justiça do nosso modo de ser. Justiça da forma como nós achamos que deve ser. A balança, ela é um eixo com 2 extremidades. Então, quando nós pensamos em balança, nós pensamos em pesos iguais. Em pesos iguais. É aí que está a nossa falha concernente à balança de Deus. Porque a balança de Deus não é pesos iguais. Por isso que o sábio ele diz aqui: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. Porque quando ele pensa em balança, ele pensa em pesos iguais. Você acha, amado, que se fôssemos repartir todos os bens do mundo a todo mundo, você achava que, ou acharia que isso seria justo? Todo mundo agora tem de tudo. Aos olhos humanos, físicos,
olharia assim. Mas não haveria justiça. Porque cada um, egoístamente, estaria dizendo: isto é meu, não é mais de ninguém, é só meu. Justiça de Deus, a balança de Deus, não é questão de pesos iguais, mas sim de partes diferentes, mas equilibradas. Partes diferentes e opostas. Você lembra do relato que eu li sobre o servo que saiu para convidou mais cedo e outro mais tarde? E o que recebeu, o que viu, que começou mais cedo, viu o outro que trabalhou apenas 1 hora, ganhou mesmo que ele. Para ele era injustiça. Para ele era injustiça. Não era justo dar o mesmo valor que deu para ele, porque ele trabalhou só 1 hora. Então era para ganhar só 1 hora. São essas entrelinhas que nós às vezes nos perdemos e perdemos a bênção de Deus. Porque às vezes olhamos para a obra do nosso jeito, achamos que é daquele jeito, é daquela maneira. Mas o nosso Deus, Ele está olhando de uma forma bem profunda, Assim como Provérbios, do capítulo 10 ao 15, aponta para as relações do homem com o seu próximo, Provérbios do capítulo 16 ao 19, tem a ver com a relação do homem com Deus. O que nós estamos vendo aqui esta noite é a relação do homem com Deus. Como é que você está sendo pesado? Porque veja bem, o versículo 3 de Provérbios 16, nós vemos que a confiança no Senhor, ou seja, a entrega das obras ao Senhor, é que faz a diferença na balança. Veja só, leiamos aí o verso 3 do capítulo 16, que estamos vendo de Provérbios. Veja bem: entrega ao Senhor as tuas obras, e os projetos de seus pensamentos serão confirmados. Ou confia no Senhor as tuas obras. Veja bem, que não é entregar os teus planos que as tuas obras serão confirmadas. Deus quer que nós entreguemos as nossas obras para que os nossos pensamentos, os projetos que nós pensamos, sejam confirmados. É aí que entra a balança de Deus. As minhas obras estão agradando a Deus, porque Ele quer que entregue primeiro as obras. Ele quer que confie as obras nas mãos dEle. Agora, Deus não vai receber uma obra da carne. O que diz Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Se a pessoa está praticando obras da carne, então essa pessoa, ela não terá os projetos que estão nos seus pensamentos realizados. Que para os meus projetos que eu penso em fazer sejam realizados, eu tenho que dar a Ele as minhas obras. Está na Bíblia. O que eu tenho feito para Deus? Eu tenho crido na sua palavra, eu tenho confiado na sua palavra, eu tenho vivido a sua palavra, eu tenho amado a sua palavra, eu tenho guardado a sua palavra no meu coração, eu tenho praticado esta palavra. Você está vendo aí porque muitos projetos e sonhos não são realizados por causa das obras. As obras. Obras não salvam.
Mas obras são pesos da balança de Deus para Ele abençoar a tua vida física, para Ele abençoar a tua família, para Ele abençoar a tua empresa, para Ele abençoar a tua vida profissional, para Ele abençoar a tua vida aqui na terra. É preciso Ele quer ver tuas obras. O que é que eu estou fazendo para mim receber de Deus o que eu quero? O que é que eu estou fazendo para mim alcançar aquilo que eu desejo? Todos os caminhos do homem são limpos na sua opinião. Avaliar alguma coisa é compará-la a um padrão. Se os caminhos do homem não são comparados aos padrões de Deus, todos eles são limpos ou puros aos seus olhos. Veja o que está escrito em Provérbios capítulo 20, versículo 11. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. A palavra hebraica para se dará a conhecer, provavelmente significa apresentar-se para ser reconhecido. Ou seja, precisamos estar fazendo aquilo que Deus concorda. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo ensinou a orar dizendo: na nossa oração, seja feita a tua vontade. Porque quando é feita a vontade de Deus, o que acontece comigo, o que eu vejo, não é o que eu acho que é, mas é o que Deus acha que é. É o que Ele quer, é o que Ele está ansioso que faça, é a vontade dEle. Portanto, amados, Deus tem a balança que pesa os espíritos. Como Deus nos pesa na sua balança? É o nosso comportamento cristão. É o nosso testemunho cristão. Foi o que o Senhor Jesus Cristo disse: ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra, testemunhando que Jesus Cristo salva, cura e batiza do Espírito Santo. Eu sempre digo que para você entender as coisas espirituais, você tem que entender o físico. Como é que está o teu peso espiritual diante de Deus hoje? Como é que você acha que Deus está te avaliando na balança dele? Ele está te avaliando como um servo fiel? Ele está te avaliando como alguém que ele pode dizer ao inimigo: tu estás vendo o meu servo ali em Açaiteua? Tu está vendo a minha serva ali em Açaiteua? Como é que você está se sentindo nesse momento na balança de Deus? Se Jesus voltar esta noite, será que a tua avaliação na balança da justiça de Deus vai te garantir a salvação? Não brinquemos, amados. Eu falo no plural. Não brinquemos com a nossa salvação. A nossa salvação, o servir ao Senhor, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Faça um exame na sua consciência e veja como é que você está diante de Deus. É o que Paulo diz aos Coríntios: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Pense nisto.
Fique com esta palavra, fique com esse momento de reflexão sobre a balança divina de Deus. Lembre-se que a balança de Deus, ela não é de partes iguais, ela é de partes diferentes e opostas. É simples você começar a entender a Bíblia, é isto. Caná da Galileia, estavam precisando de vinho, Jesus mandou carregar água. Quantas coisas você vai descobrir Deus agindo de uma forma oposta do que você pensa, de uma forma oposta do teu desejo, do meu desejo. Portanto, veja se o que você acha que está fazendo como crente, veja o que você está fazendo como um servo de Deus, que você se acha, que você se encontra nesse momento, se o que você está fazendo, se o que você está pensando, se a tua maneira de servir ao Senhor, se realmente está nos padrões de Deus. Porque servir a Deus de qualquer jeito, tem muita gente por aí. Tem muita gente que estão incluso ali. E é pessoas de oração, pessoas profetas, pessoas que fazem milagre, pessoas que são usadas. Tudo ocorre pelo poder do nome do Senhor Jesus, mas estão do lado de fora. O nome do Senhor Jesus, ele tem poder. Clamou o nome do Senhor Jesus, os demônios correm. Agora, amado, você tem que olhar para a sua vida. Eu tenho que olhar para a minha vida. Como é que está o meu comportamento como um líder cristão? Como um líder religioso? Como é que as pessoas estão me vendo? Como é que eu estou pregando e como está chegando esta mensagem no ouvido daqueles que estão me ouvindo? Esta é a nossa preocupação. Portanto, esta noite é uma noite de reflexão. É uma noite de nos curvarmos diante de Deus e pedir perdão a Deus, mesmo se realmente estamos em falhos ou falhando com Ele. Se hoje vai perguntar para Deus: tu estás te agradando da forma como eu estou te servindo? Porque, amado, o garçom, quando ele está servindo lá, ele só ganha gorjeta se atender bem. Não é isso, primo? Não é? Às vezes o garçom quer uma gorjeta, mas não está atendendo bem, né? Chega com o presbítero Carlos, só vai lá, dá o cardápio para ele e vai embora. Só vem na hora de cobrar e quer gorjeta. Mas como? Não serviu bem. Tem crente que quer gorjeta, quer bênção de Deus, mas não está servindo ao Senhor como se deve servir. Aí não tem gorjeta, não tem bênção. Então, que esta noite façamos uma avaliação. Como eu estou servindo o meu Deus? Eu estou apresentando a Ele com canto, servindo a Ele com alegria, porque devemos saber que Ele é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pastoreiro. Deus abençoe a todos esta noite.